Obrigado, Felipe, Aline, os argentinos mais brasileiros que existem. É muito bom recebê-los na casa de vocês. Feliz sábado. Agora sim a igreja está completa para o segundo culto. Cumprimentar na época de Natal, parece que a família insiste em estar reunida, isso é muito bom. Judson, com um banco todo sorridente, com a família inteira, Judson Prois. Prazer em revê-los. Pastor Elbert, nosso chefe na associação, bom vê-los aqui também. Pastor Elcimal, família, banco repleto, bom vê-los. Pastor Elcimal, a última vez que o vi, estávamos na fisioterapia no Cevisa. Ele numa maca e eu em outra. Os dois lá naquela luta, naqueles aparelhos da fisioterapia. Feche seus olhos, vamos orar. Santíssimo Deus, amorável Pai, a nossa oração nesse momento é que o Teu Santo Espírito permaneça em nosso meio, abrindo nosso coração para o alimento que vamos receber. Fale ao nosso coração, que nada possa fazer separação de nós e Ti. É o nosso pedido, é o nosso desejo. Por Jesus, amém. Enquanto eu estava de licença médica, eu reli o livro Lar Adventista mais uma vez. Na leitura que nós fazemos na faculdade de teologia para requisito acadêmico, mas dessa vez, no meu período de licença médica, resolvi reler o livro Lar Adventista por um outro motivo, vocês já devem imaginar qual seja. E eu descobri uma seção do livro Lar Adventista que vem falando sobre Natal. E eu resolvi fazer uma entrevista com Ellen White. E eu resolvi bolar perguntas interessantes para Ellen White sobre o Natal. E as perguntas, as respostas que Ellen White me deu estão numa seção do livro Lar Adventista, páginas 477 a 482. Das 7 perguntas que eu fiz para Ellen White, eu gostaria de transmitir para vocês o meu dom de comunicação, de entrevistador. Primeira pergunta que eu fiz para Ellen White: Senhora White, podemos saber exatamente o dia em que Jesus nasceu? Então a primeira resposta se deu assim: a Bíblia não nos informa a data precisa do nascimento de Jesus. Se o Senhor tivesse considerado esse conhecimento essencial para a nossa salvação, Ele teria se pronunciado através de seus profetas, ou quem sabe os apóstolos, para que pudéssemos saber tudo a respeito desse assunto. Mas o silêncio das Escrituras sobre este ponto dá-nos a evidência de que ele nos foi ocultado por razões mais sábias. Resolvi fazer uma segunda pergunta para Ellen White. Senhora White, é lícito realizarmos algum tipo de comemoração no dia 25 de dezembro? Na época em que nós estamos vivendo. E ela respondeu assim: sendo que o 25 de dezembro é observado em comemoração do nascimento de Cristo, ele pode ser utilizado para um bom propósito. 25 de dezembro, realizado para um bom propósito. Terceira pergunta que eu fiz para ela: Senhora White, o que a senhora acha sobre o costume de dar presentes na época do Natal? Dar presentes? O que a senhora fala sobre isso? E ela respondeu assim: está certo, concedemos a outras pessoas demonstração de amor e afeto. Se nós estivermos fazendo assim, não devemos nos esquecer de Deus, o nosso melhor amigo. Devemos dar nossos presentes de tal maneira que se provem um real benefício para aquele que está recebendo. E aí vem uma recomendação de Ellen White para mim e para você. Eu recomendaria determinados livros que fossem um auxílio na compreensão da palavra de Deus. Então, se você receber algum livro de Natal, não fica triste não, fica feliz. É recomendação da senhora White. E diz assim: que aumentem o nosso amor pelos nossos preceitos com a palavra de Deus. Quarta pergunta que eu fiz para ela: como podemos manifestar a Jesus o nosso reconhecimento nas festividades do Natal? E ela respondeu assim: não deve o nosso benfeitor celestial participar das provas de nossa gratidão e amor?
Vinde, irmãos e irmãs, vinde com vossos filhos, até mesmo os bebês de colo, em vossos braços, e trazei ofertas a Deus, segundo as vossas possibilidades. E ela termina falando: cantai ao Senhor em vosso coração, e esteja em vossos lábios o seu louvor. A quinta pergunta que eu fiz para ela: a senhora vê alguma forma mais sensata de comemorarmos o Natal do que aquela que é frequentemente praticada entre os cristãos? E ela respondeu assim: temos o privilégio de nos afastar dos costumes e práticas desta época. E ela fala qual época é essa que nós vivemos: degenerada. Em vez de gastar meios meramente na satisfação do apetite, e eu coloquei essa palavra, essa citação dela, porque você vai entender a mensagem, ou com ornamentos desnecessários, ou artigos de vestuário, podemos tornar as festividades uma ocasião para honrar, glorificar a Deus. Cristo deve ser o objetivo supremo, mas da maneira em que o Natal ele tem sido observado, a glória é desviada dele para o homem mortal, cujo caráter pecaminoso, defeituoso, tornou necessário que ele viesse ao nosso mundo. Os pais deviam trazer essas coisas ao conhecimento de seus filhos. Os pais deveriam instruir os seus filhos, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, em suas obrigações para com Deus. E sexta pergunta, penúltima: e como fazer isso de tal maneira que as crianças elas compreendam isso? Como fazer isso, que elas possam compreender de boa vontade isso? E ela respondeu assim: vocês podem ensinar uma lição aos vossos filhos, enquanto vocês explicam a razão por que vocês têm feito uma mudança no valor de seus presentes. E ela faz uma comparação. Como os magos do passado, vocês podem oferecer a Deus vossos melhores dons e mostrar por vossas ofertas a Ele que vocês apreciam o seu dom por um mundo pecaminoso. Levai os pensamentos de vossos filhos através de um canal novo, altruístico, incitando-os a apresentar ofertas a Deus pelo dom do seu unigênito Filho. E a última pergunta que já me fizeram é esta daqui: e quanto ao costume de se colocar uma árvore de Natal na igreja? Pode? Não pode? Natal é uma festa pagã. Árvore de Natal é do Natal, estamos trazendo paganismo para a igreja. Pode? Não pode? Perguntei para Ellen White e ela respondeu assim para nós: Deus muito se alegraria se no Natal cada igreja tivesse uma árvore de Natal sobre a qual pendurar ofertas grandes e pequenas para essas casas de culto. E ela continua dizendo: tem chegado a nós, ela e seu marido, seu esposo, tem chegado a nós cartas com a interrogação: devemos ter árvore de Natal? Isso não seria acompanhar o mundo? E ela responde assim: podeis fazê-lo à semelhança do mundo, se vocês tiverem a disposição de fazer isso, se assemelhar ao mundo. Ou vocês podem fazer muito diferente. E ela diz assim: não há particular pecado em selecionar um perfumoso pinheiro e pô-lo em nossas igrejas, mas o pecado está no motivo que induz a ação e no uso que é feito dos presentes que são colocados na árvore. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados, daqueles que têm família grande para sustentar. Fiz questão de trazer essa minha entrevista com Ellen White para vocês. Lar Adventista, página 477 a 482. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 2. Lucas capítulo 2, a partir do 8º verso. Lucas capítulo 2, versos 8 a 14. Vamos ler a palavra de Deus. Pode deixar a sua Bíblia aberta todo o tempo do sermão, vamos usar somente esse texto. Eu leio assim na Nova Versão Internacional. Lucas capítulo 2, verso 8 em diante. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.
E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Verso 11: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Verso 13: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Dezembro parece ser o mês mais esperado do ano. Dezembro traz consigo o Natal, uma ótima ocasião para rever a família, trocar presentes, participar de festas especiais. Mas também é um tempo de saudade e também de reconsagração. Em meio a tantas comemorações, em meio a tantas promoções de diferentes interesses, nós necessitamos repensar o verdadeiro espírito do Natal. É a maior festa do mundo, do ano, é a maior festa. A própria palavra traz alegria, sugere alegria, dissipa a tristeza, espanta todos os ressentimentos. A hora é de confraternização. Ninguém consegue ficar impassivo diante desta data do Natal. Todos entram no espírito, no clima natalino. Durante a época do Natal, bilhões de pessoas deixam a sua rotina normal para decorar a casa, enfeitar sua casa com lindas cores, sons de Natal, preparar presentes, mandar cartões, assistir a especiais que passam na televisão, na Novo Tempo, viajar longos quilômetros para encontrar a família, os parentes tão queridos. Natal, tempo de panetone, guirlanda, tempo de árvores de Natal, luz, muita luz. Haja vista, Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera. As lojas, as residências são enfeitadas, iluminadas, cada uma mais bonita do que a outra. Aquelas músicas, os sinos que ficaram mudos o ano inteiro, eles ressurgem voltam a tocar. Pessoas vestidas de Papai Noel agradam as crianças e complementam o visual de todas as lojas. Tempo de presentes, e olha que os presentes de Natal são os melhores presentes do ano. Não importa se é caro, se é barato, não importa se é grande ou se é apenas uma lembrancinha, o importante é dar um presente para quem se ama e para quem se quer bem. As cores e o som do Natal enchem o ar em todos os lugares. Existem lojas e até mesmo profissões dedicadas única e exclusivamente para preparar a celebração desse grande feriado. Quando chega o Natal, você simplesmente não consegue deixar de perceber, ele toma conta de você. É impressionante pensar que o nascimento simples, despretensioso de um menino camponês, ocorrido há mais de 2000 anos no Oriente Médio, possa provocar congestionamento em cidades como Nova York, Tóquio, São Paulo, Morro do S. Morro do S tem todo dia, né? Não precisa ser Natal. Era só para mexer com você. Quem não acaricia as boas lembranças do Natal, a sua alegria, a sua música, espírito de confraternização, o aparente colorido, as luzes, a demonstração de generosidade através dos presentes, as iguarias, o peru da Superbom. Quis mexer de novo com você. Que marcas ficaram em sua vida, produzidas pelos natais que já se passaram? Os da infância? Os da juventude? Que tipo de Natal nós promovemos hoje para os nossos filhos? Nessa época de acentuado consumismo e secularismo,
parece que já não se fazem natais como antigamente. Existe por detrás disso tudo uma exploração comercial. A propaganda envolve quase todo mundo, numa busca descontrolada por coisas. A incredulidade tirou a manjedoura de Cristo do coração humano. A incredulidade. Permita-me fazer uma comparação. A terra se tornou uma tremenda, gigantesca hospedaria, na qual não há lugar para o personagem central do Natal, Cristo Jesus. Sem Ele, o Natal não tem amor, não tem carinho, não tem compaixão, não tem justiça, muito menos piedade. Proliferam desamor, indiferença, egoísmo, injustiça, indiferença, vício, maldade, corrupção, desconfiança, violência e até mesmo a morte. Necessitamos resgatar o verdadeiro sentido do Natal, Cristo Jesus. E isso todos nós podemos fazer em nossa esfera de influência, refletindo, celebrando, promovendo e vivendo o verdadeiro significado desses acontecimentos. Natal é tempo de alegria e confraternização. Natal suscita pensamentos, emoções agradáveis. Natal tem uma maneira especial de eliminar os preconceitos e superar as lutas da nossa vida. Natal é o dia dos dias. E por 24 horas, benditas e festivas, abrem-se as comportas da afeição, da generosidade, e os pensamentos dos homens tornam-se bondosos. Por 24 horas, alguma benesse paira no coração da humanidade. E por que isso acontece? Qual é o motivo disso? O menino camponês, Cristo Jesus. Esse clima de Natal, ele é emocionante. Esse clima de Natal, ele é envolvente. E quero voltar com você para a antiga história de Natal, que relata a chegada do Rei do Universo, lá na cidade de Belém. Diz Ellen White que o nascimento do Salvador é o maior acontecimento dos séculos. Diz Ellen White. O nascimento do Salvador é o maior acontecimento dos séculos. Interessante nós notarmos que o Natal é o maior evento contracultural da nossa história. Enquanto em nossa sociedade, enquanto nos dias de hoje, os grandes homens, os grandes líderes, os grandes políticos, os reis, o Papa, eles são recebidos com toda honra, com toda pompa, com toda glória, com toda majestade. O nosso rei, o próprio Deus, age de uma forma estranha contra a cultura do nosso mundo. Sem nenhum paparazzi, sem seguranças, sem tapetes vermelhos, diante apenas de animais, sujos, fedidos, alguns poucos pastores, e ele chega em um coxo, em uma simples estrebaria, diante de uns poucos animaizinhos e pessoas. O Emanuel, Deus conosco, sem nenhuma pompa, sem nenhuma glória, sem nenhuma circunstância. Assim, Deus se aproxima de mim e de você. Se você não sabe o que é um coxo, olhe para a tela. Ali está um coxo. Enquanto nós aguardamos os reis, príncipes, líderes, políticos, papa, com tapete vermelho, o Rei do Universo nasceu em um coxo, sujo, fedido. Animais, bois, vacas, galinhas esperavam Jesus nascer. Assim Deus se aproxima de mim e de você, dessa maneira. Deus poderia ter escolhido o palácio de Buckingham, lá em Londres, para aparecer nesse planeta, mas não o fez. Deus poderia ter vindo a esta terra, no Taj Mahal, o templo do amor, onde um marido, querendo promover, mostrar o amor pela sua esposa, construiu o Taj Mahal, e Deus poderia aparecer no Taj Mahal para vir a essa terra. Não. Deus poderia ter vindo no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Não. Ele preferiu um coxo, uma manjedoura. Esse é o local onde Cristo nasceu. Simples, rústico, sujo, fétido. Surge o seu Deus. Surge o meu Salvador. Nasce, se aproxima de você e de mim para oferecer esperança.
uma condição de vida melhor. E eu queria que você, honestamente, diante dessas informações, parasse um pouco e refletisse: será que isso faz algum sentido para mim? Será que isso faz algum sentido para você? O Deus do universo, Criador, mantenedor de todas as coisas, se aproxima, nasce em um lugar como esse, sujo, fedido, enquanto os nossos reis, os nossos príncipes, presidentes, recebem do bom e do melhor. Que ironia, irmãos, que ironia. Natal, ela é a celebração do nascimento de Jesus. É o maior e mais misterioso ato, é o melhor, misterioso gesto de Deus contra a cultura do nosso tempo. E eu te pergunto nessa manhã, como que você celebra o nascimento de Jesus? Enquanto Deus ele age contra a cultura, nós celebramos o nosso Natal, agindo em todos os detalhes, de todas as maneiras, de todas as formas, da mesma maneira como o mundo secularizado o faz. Qual é a lógica de tudo isso? Pare e pense um pouquinho. Por que nós temos que agir assim? Por quê? Eu não quero estragar o seu Natal. Eu queria que você pensasse um pouquinho na lógica disso tudo. Sabe de qual maneira, qual forma nós imitamos esse mundo secularizado e mundo caído? Sabe como nós imitamos esse mundo? De duas maneiras, eu vou citar essas duas maneiras para vocês. Primeira maneira, através do consumismo. Mulheres, por favor, sentem firme no banco. Maridos, segurem as mãos da esposa, bem firme. Segura também o cartão de crédito. Falei que a primeira maneira é o consumismo. Vocês vão ver a foto do maior centro de consumismo de São Paulo. 2 dias atrás, 25 de março, época de Natal, consumismo. Vou dar um conselho aqui para os jovens que estão solteiros, querendo namorar. Diga para a garota que o seu maior sonho, o seu maior desejo é passear na 25 de março. Certamente você vai conseguir namorar com ela facinho. Ou diga para ela que você ama passear no shopping, mas certamente, se você falar que é 25 de março, você quer ir para lá, você já está assim, um passo do altar. Você já vai casar. Tenha certeza disso. Jornal Nacional, quarta-feira, em 2011, houve um crescimento de 9% em relação ao Natal do ano passado. Das compras, comércio. Ah, vamos às compras, é Natal, é aniversário de Cristo. Compre, 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 compre. Afinal de contas, é o aniversário de Jesus e você e eu temos que comprar. Nos Estados Unidos, depois do feriado de Thanksgiving, o Ação de Graças, os americanos foram às lojas na data que marca o início das comemorações natalinas, e eles denominam esse dia de Black Friday, o dia que comemora ali o início das compras de final de ano. As pessoas saem de casa de madrugada, fazem aquelas enormes filas quilométricas, num frio de rachar. Lá é bem mais frio do que aqui nesta época. E as pessoas formam filas e filas quilométricas, esperando para receber um vale-brinde, para poder chegar rápido na loja, para poder pegar as melhores promoções. Foram entrevistar uma pessoa que estava na fila, de madrugada, frio, naquela fila. Entrevistaram para ele, o cidadão, e o que o senhor está fazendo aqui? Estou aqui há 5 horas. Esperando abrir para receber o meu vale-compras. Vou receber um vale-compras para gastar. E de quanto é o vale-compras? $20. Nem R$40. Ah, mas isso é muito vantajoso. Nem que seja $20, vou conseguir comprar, comprar e comprar. Não interessa a quantia, o negócio é comprar. Compre, 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 compre. Afinal de contas, é o aniversário de Jesus. Por que não gastar? É aniversário. Foi feita uma pesquisa na internet para saber o que os internautas mais procuram na época de Natal. Nessa pesquisa, relatou-se 7 índices. E eu trouxe os 7 índices para vocês nessa manhã.
1.350.000 internautas buscaram ideias para dar de presente no Natal. 1.350.000 internautas procuraram ideias para presentear no Natal. 1.070.000 meninas, obrigado meninas, foram buscar ali na internet ideias para presentear o namorado. 1.070.000 meninas. Muito obrigado, nós agradecemos. Terceiro lugar, os filhos. Filhos, nós estamos em alta. 2.190.000 filhos foram à internet procurar ideias para presentear os pais. E assim a pesquisa foi se desenrolando. 2.270.000 foi o número dicas de presente para os homens. As mulheres foram 2.270.000 mulheres foram na internet, dicas para presentear os homens, o marido, o namorado que seja. E por incrível que pareça, não aparece dicas de presente para as mulheres. Isso não quer significar nada, que nós não vamos comprar presente para vocês, mulheres. Isso significa que os homens eles não precisam de ideias, porque eles já têm assim as ideias prontas. Não é? Obrigado, homens. Quinta estatística. 764.000 internautas procuraram dicas de presentes criativos. Sexta, dicas de presentes baratos. 1.100.000 pessoas foram procurar na internet dicas de presentes baratos. Não importa o valor, o importante é gastar. Não, sem economizar, pastor. Natal, aniversário de Jesus, vamos consumir. É aniversário de Jesus, você não pode deixar de gastar. Consuma, compre, gaste. É isso que o Natal fala. E o próximo e último índice, ele bateu todos os recordes possíveis e imagináveis. O número 1 dessa pesquisa da internet, 4 milhões, repito, 4.940.000 internautas. 4 milhões, quase 5, foram na internet. Dicas de presente para a sogra. Eu não consigo entender. Acho que é por isso que eu fiquei solteiro tanto tempo, né? Infelizmente, eu tenho que dizer que para alguns de nós essa informação chegou tarde demais. Muitos de nós já devem ter aí espalhado várias folhas de cheques voadores espalhando por aí. Ou quem sabe abusaram do seu cartão de crédito, parcelando as suas compras até os próximos 3 aniversários de Jesus. O mundo ordena, meus irmãos, é Natal. Comprem e comprem, não parem de comprar, não pare de comprar, é Natal, aniversário de Jesus, compre, me dê aqui o seu cartão, tudo isso na data comemorativa do nascimento do pobre menino Jesus. E eu pergunto, quem é que foi que surgiu com essa ideia de que para provarmos para alguém que nós a amamos, nós precisamos dar presentes? Só porque alguns reis magos, e nós nem, abre aspas, nós nem sabemos se eram reis, porque o Evangelho diz que eram sábios. Só porque aqueles sábios, aqueles magos, foram até Jesus e deixaram 3 presentes caros para Jesus, nós devemos fazer o mesmo? Ouro, incenso e mirra. Ouro era presente de um rei, indicava realeza. Incenso, um perfume sagrado usado no santuário dos hebreus, que lembrava divindade. Realmente o menino Jesus era Deus. Mirra, um outro tipo de perfume caríssimo, usado em situações como o sepultamento de uma pessoa. Jesus, que era rei e que era Deus, haveria de morrer em nosso lugar. Amados, o nascimento de Cristo, ao contrário, a manjedoura de Belém, naquele dia, foi o maior ato contra o consumismo do nosso mundo. Deus mostra isso para mim e para você. O maior ato que Deus poderia ter deixado para você e para mim contra o consumismo. E que ironia, meus amados, na maior celebração religiosa do ano, da humanidade, nós cristãos, nós adventistas do 7º dia, copiamos o Natal segundo o mundo copia, segundo o mundo nos ordena.
Me desculpe se eu estou estragando o Natal de alguém. Em segundo lugar, a segunda maneira que nós copiamos o mundo. A primeira, consumismo. E agora o outro aspecto da celebração do Natal em nossa cultura. O que é que nós comemos nesta data? Como será a sua ceia hoje à noite? Prepare-se, se você não tomou café. Mousse de palmito, salpicão, salada de atum, maionese, arroz à grega, risoto de queijo com ervas finas, farofas de cenoura, farofa de banana, cuscuz, peru assado, frango com farofas de frutas secas, peito de peru ou limão, medalhão recheado, rosbife, filé mignon recheado com ervas, bacalhau, salmão, filé de peixe, tender e a lista continua. Tenho dó de você que está no segundo culto. Se você achou que estava bom, prepare-se porque vai ficar pior. Sobremesa. Mousse de sonho de valsa. Torta de maçã, profiteroles com creme de baunilha, biscoitos de Natal, pudim de leite condenado, sorvete com cobertura de chocolate ou caramelo, bolos, saladas de frutas, panetone, chocotone, sorvetone, é de lamber os beiços. Você gostou do leite condenado, né? O que quer que seja servido naquela ceia, pode trazer que a gente come. Porque o importante é comer, o importante é beber, é Natal, é aniversário de Jesus, até eu não aguentar mais. Mas eu preciso comer, então coma, 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 Jesus nasceu, coma, 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 Jesus nasceu, por que não comer? Afinal de contas, as dívidas, você já gastou tudo o que podia, o que não podia, então coma. Você vai ficar tão embotado que você vai se esquecer das suas dívidas. Coma, 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 é o mundo falando para você. Como que se nós estivéssemos encantados, hipnotizados. O mundo diz, comam o que eu como, comprem o que eu compro, e como cachorrinhos adestrados, nós obedecemos. Amados, o que há de errado conosco? Promoções, ofertas, lançamentos inundam a nossa caixa de e-mail, nossa caixa de correios, eletrônicos ou não, com as mais tentadoras propostas. A palavra de ordem é uma, é única. Comprem, comprem, comprem. É aniversário de Jesus. Amados, esse mundão secularizado, ele nos vende a falsa ideia de que o nosso valor é medido com aquilo que nós temos e não com aquilo que nós somos. O mundo nos vende essa ideia. Status. Status. Certa vez, eu escutei a melhor definição do que era status. Status é você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para agradar quem você não ama. Isso é status. Mas eu tenho status. Você está vendo o meu carro? Olha que carrão que eu tenho. Está vendo o meu relógio? Olha o meu relógio. É meu. Eu tenho status. Não tenho dinheiro, não preciso disso, não gosto de você, mas eu possuo. Nós nos deixamos levar pelo clima natalino, pela atmosfera de consumismo e intemperança. O maior ato divino contra a cultura, o nascimento de Jesus, nós copiamos o modelo secularizado de celebração e nós nos esquecemos, viramos as costas, abandonamos o modelo divino de celebração do nascimento do nosso Deus. Pastor, sábado, dia de Natal, está falando duro. Está falando duro. Me desculpa eu ter que falar sobre isso nessa época. Me desculpe me falar isso nessa circunstância. Desculpe se eu estou estragando o Natal de alguém. Me desculpe se eu estou estragando os seus planos. Me desculpe se você esperava vir a esta igreja e escutar uma outra mensagem. Mas é porque eu creio piamente que nós estamos vivendo em um momento. Eu creio que nós estamos vivendo em uma era, a um passo da eternidade, que eu e você somos a geração que vai ver Cristo voltando nas nuvens dos céus. E chegou a hora, meus amados, de Deus levantar, chegou a hora, meus irmãos, de Deus suscitar um povo que questiona aquilo que o mundo está falando, que questiona aquilo que o mundo está fazendo. Deus precisa de um povo, Deus precisa de um grupo de pessoas que não age como o mundo age. Fomos chamados por Deus para ajudar ao mundo a se preparar para o glorioso encontro com Cristo nas nuvens dos céus. E nós não fomos chamados para nos modelarmos a esse mundo.
degenerado, secularizado e caído. Hoje, eu e você devemos ser esse povo separado, devemos ser esse povo santo, que vive diferente da cultura consumista, do mundo e das suas práticas e tradições pecaminosas, que realmente nos trazem muita dor. Um pastor, certa ocasião, falou sobre as tradições, sobre as práticas secularizadas. Ele disse assim: são como algodão doce, agradáveis, mas não alimentam, não nos mantêm. Eu, de fato, não quero comprometer o seu Natal. O que eu quero fazer é chamar a sua atenção e fazê-lo pensar um pouquinho na maneira como eu e você estamos vivendo a nossa vida. Não é porque todo mundo está fazendo de um jeito, seguindo por um caminho, que nós devemos seguir esse caminho, realizar as coisas desse jeito. Deus está em busca de um povo diferente, não melhor, não pior, apenas diferente do restante do mundo. Calma lá, pastor, mas você está falando de uma coisa muito importante. Você está falando de festa. Jesus ia em festas. É bem verdade. O Evangelho de João narra o primeiro milagre de Cristo relatado por João. Você se lembra onde foi? Em uma festa, bodas de Caná, num casamento. Cristo fez ali o seu primeiro milagre. Jesus ia à festa, sim, claro que ele ia. Não há nada de errado em festejar, amados. Não há nada de errado em celebrar. Não saia dessa igreja hoje dizendo que o pastor Vinícius está proibindo de fazer festas. É mentira. Não é nada disso. Mas através da nossa festa de Natal, nós estamos testemunhando. Eu pergunto para você, será que eu e você, nós estamos testemunhando ao mundo que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Salvador, e que nós estamos celebrando o nascimento desse Salvador? Você consegue honrar a Jesus? Na época de Natal, Jesus ele é honrado com a sua alimentação, é aquilo que comemos que honra a Cristo. É dessa forma que testemunhamos. É assim que você faz na sua casa? Celebre, festeje. Você pode sim e deve se reunir com aqueles a quem você ama, aqueles a quem Deus ama. Não se esqueça do motivo da festa. Não se esqueça para quem é essa festa. Pastor, mas nós nem sabemos se foi nessa época que Jesus Cristo nasceu. É verdade. Mas uma vez que o mundo inteiro está focado, os olhos do mundo estão olhando para aquela manjedoura, porque eu e você, nós não podemos aproveitar essa oportunidade para falarmos do amor de Jesus e dos planos que Ele tem para cada um de nós. Eu não creio que seja pecado celebrar o Natal, mas devemos aproveitar essa oportunidade para pregar que esse mesmo Deus que um dia nasceu, voltará. O Natal ele é pagão para o cristão, quando o shopping fica cheio e a igreja fica vazia. O Natal ele é pagão para o cristão, quando o louvor é jingle bells, em lugar de glória a Deus nas alturas. Celebre, festeje. Jesus gostava tanto desses encontros festivos, dessas reuniões sociais, que certa vez ele foi acusado de ser um comilão, de ser um beberrão. Mateus capítulo 11, verso 19, você pode ler essa informação. Lógico que foi uma acusação injusta, mas ele gostava de estar em festas, em reuniões sociais. Amados, nós não somos obrigados a comprar tudo o que está sendo vendido, ou comer tudo o que está sendo oferecido. O apóstolo Paulo certa vez diz, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a honra e glória do nosso Deus. Não é porque o mundo vai explodir de tanto comer, que você vai fazer o mesmo. Pastor, Jesus não dava presentes também? Jesus não recebeu presentes também? Sim, concordo com você. Jesus deu o maior de todos os presentes, sua vida, para nós sabermos. Recebeu presentes, recebeu pães, peixes de um garoto, de um menino. Recebeu de uma mulher um perfume caríssimo. Com toda certeza, eu e você receberemos presentes nesse Natal. Pelo menos assim eu espero. Pai, mãe, pelo menos assim eu espero. Estou nessa expectativa. Eu já comprei os presentes para minha amada família. Mas, amados, eu me recuso a mergulhar no consumo e em dívidas para estragar
para estragar os meus planos como família, de forma alguma. Pode dar presentes, mas não venda a sua alma por presentes, porque não são esses presentes que vão fazer a diferença na vida das pessoas. Não são esses presentes. Lembre-se que existe na época desse ano pessoas que estão ao seu redor, certamente precisam muito mais do que aqueles que são seus familiares. Permita-me sugerir algo para vocês hoje. Não existe uma ocasião melhor para fazer essa sugestão. Quantas pessoas vivem ao seu lado, na sua residência? Se você mora em apartamento, em cima, embaixo, ao lado. Se você mora em casa, seus vizinhos. Que você nunca conversou com essas pessoas. Não precisa me dizer, apenas pense. Vou te dar uma sugestão. Por que nessa época do ano você não bate na porta dessa pessoa? E começa a falar, olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu moro aqui do lado da sua rua, do lado da sua casa. Desculpe te incomodar, é Natal. Eu sei que você deve estar com a sua família reunida aí. Eu não quero atrapalhar nada. Mas sabe, lá na minha casa, nós somos adventistas do 7º dia. E você vai falando. E nós, como adventistas, nós gostaríamos de ofertar algo para você. Nós oramos pelas pessoas, nós elevamos a Deus os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas dificuldades, e você vai falando com o seu vizinho. E agora eu lhe pergunto, será que existe alguma coisa que eu poderia orar por vocês? A pessoa ela vai se surpreender, e com certeza ela vai falar que gostaria que você orasse. E você tem aí uma oportunidade, uma brecha, para começar uma amizade e, se possível, pregar do Evangelho para essa pessoa. Simples, bater na porta, oferecer oração. Difícil? O nascimento de Cristo pode ser uma celebração de profundo significado para nós, sim. Sim. Conta-se uma história de 2 mulheres vestidas de uma maneira mais fina possível, chique. 2 mulheres chique, mais chique mesmo. Estavam em um restaurante chique também, tudo chique. 2 amigas chiques num restaurante chique e caro. Uma amiga que estava passando no lado de fora daquele restaurante chique, olhou, avistou as 2 amigas chique e resolveu adentrar e conversar com as 2. Chega na mesa, foi logo perguntando, aqui então é o tal almoço especial. E as amigas foram pegas de surpresa, então. E o que vocês estão comemorando? E a amiga que estava sentada na cadeira da direita, ela perguntou, sabe o que é? Hoje nós estamos comemorando o aniversário do meu filho, 2 anos de idade. Puxa, 2 anos de idade, que legal. A amiga em pé, ela olha para aquela que está sentada, olha para uma, olha para outra e pergunta, mas onde é que está o seu filho de 2 anos de idade? E a mãe do menino, aquela amiga, ela olha para aquela que está em pé e fala assim, eu deixei ele lá na casa da minha mãe. Sabe, né? Porque uma criança de 2 anos de idade, a nossa comemoração não iria ser tão boa, tão proveitosa assim, se ele estivesse aqui conosco. Acabou a história. História ridícula. Que história maluca é essa, pastor? Por que contar uma história como essa? Sim, amados, é ridículo comemorar o aniversário sem o aniversariante. Mas muitos de nós fazemos exatamente isso no Natal. Comemoramos o aniversário de Cristo, sem que o aniversariante esteja presente. Eu desafio você hoje, meu irmão, eu desafio você hoje, minha irmã, não somente a permitir que Jesus entre na sua festa de Natal, mas o mesmo sentimento que houve com Cristo, que esteja com você quando veio esse mundo. Jesus Cristo deu o maior, escutou? O maior de todos os presentes. A sua vida, a salvação, oferecida para você e para mim. Mais do que isso, hoje você tem a oportunidade de organizar a festa de aniversário do Salvador. Como será a festa dele na sua casa? Ele vai estar presente? Você vai convidá-lo a estar presente? Ou você vai fazer como essas 2 mulheres que vai deixar o aniversariante longe? O espírito do Natal é dar. Deus deu seu Filho, Jesus. Jesus deu a sua vida. Os magos, os sábios deram presentes. Os pastores deram, prestaram a adoração. E nós, 2011, temos que dar
o nosso coração para Jesus. Isso tudo porque um dia Deus deu o melhor que Ele tinha, seu único Filho, Jesus Cristo, o sentido do Natal. Chame-o de libertador, chame-o de o primogênito da Virgem, arrancado do útero da eternidade, arremessado numa terra estranha. Onde está o rosto do pequeno menino na manjedoura? O rosto tão suave, inocente e cheio de mistério. O bebê de Belém se contorce pendurado no madeiro da morte, ferido pela miséria do mundo. Toda vez que contemplamos o rosto de uma criancinha, nos deparamos com o mistério da existência, de onde viemos e o que nós podemos ser. E na forma de um bebê nasceu a esperança. Cada bebê é uma canção de esperança em um mundo silencioso. Tudo isso por causa do primogênito da Virgem, que chorou, que é o libertador, libertou a raça humana, libertou-a para a plenitude, libertou-a para torná-la herdeira de Deus. O nascimento do bebê garantiu o nosso futuro. O desejado de todas as nações é Emanuel, Deus conosco. O desejado de todas as nações voltará. O libertador, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre a morte, voltará para reinar. Contemple o rosto do bebê, tão suave, tão pacífico, tão cheio de mistério. Muitos bebês se tornaram rei, mas só um rei se tornou bebê. É surpreendente ver a quantidade de pessoas que celebram o Natal todo ano, sem nunca, jamais, abrir o seu presente mais caro, mais precioso do Natal. Jesus Cristo é o presente de Natal que Deus deu para mim e para você. Embrulhado em Jesus estão todos os benefícios, todas as bênçãos que Deus quer despejar sobre você. Porque celebrar o Natal, se você não pretende abrir o melhor de todos os presentes? Preste atenção nessa última frase. De nada adianta Jesus Cristo ter nascido há 2000 anos atrás, lá em Belém, se Jesus Cristo não nascer todos os dias no seu coração. De nada adianta. Se você tem tristezas, alegre-se, porque o Natal é gozo. Se você tem inimigos, reconcilie-se, porque o Natal é paz. Se você tem amigos, busque-o, porque o Natal é encontro. Se você tem pobres ao teu lado, ajude-os, porque o Natal é doação. Se você tem orgulho, elimine-o, porque o Natal é humildade. Se você tem compromissos, cumpra-os, pois o Natal é justiça. Se você tem pecados, arrependa-se, porque o Natal é graça. Se você tem trevas ao seu redor, acenda a sua lâmpada, porque o Natal é luz. Se você tem erros, reflita, porque o Natal é verdade. Se você tem ódio, supere-o, porque o Natal é amor. E viva, meus amados, viva todos os dias do ano como se fosse Natal. Feliz Natal.